Pessoal, boa tarde. Estamos começando mais uma live. Vamos falar sobre um assunto extremamente sério, muito grave, que nesses momentos de isolamento social tem, tem demonstrado. Boa tarde, delegada Paula Meotti, tudo bem? Boa tarde, vereadora. Agradeço o convite. Tudo bem? Tudo de jóia. Eu estou fazendo a apresentação agora para quem está nos acompanhando. Aí, assim, para a gente poder, na sequência, falar um pouquinho. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito sério, pessoal. É a violência contra a mulher. Em especial nesse momento que nós estamos em isolamento social em razão da pandemia do coronavírus. É preciso que a gente saiba que em outros países, por exemplo, como a China, durante o período de isolamento, de confinamento, os índices de violência contra a mulher cresceram muito. A violência doméstica teve um aumento significativo. E o que nós desejamos é que isso não ocorra em Goiás, não ocorra na cidade de Goiânia. Sabemos que nós temos uma sociedade que ainda não dá o devido respeito, atenção, o valor à mulher. Muitos homens agem de forma errada, absurda, agredindo mulheres, agredindo seus filhos. E nesse momento do isolamento, a grande preocupação é: nós temos um aumento dessa violência dentro dos lares, as mulheres estão ainda mais sujeitas a esse tipo de violência, ou nós temos condições de evitar e trabalhar isso? Por isso, hoje nós vamos falar com a delegada Paula Meotti, que é uma profissional extremamente qualificada, a delegada que tem feito um trabalho diferenciado aí à frente da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher. Delegada Paula Miotti, muito obrigado pela oportunidade. Sei que você deve estar cheia de tarefa aí, mas dar esse tempinho para a gente é muito significativo. Boa tarde. Boa tarde. Agradeço muito o convite. E eu acho que é um tema muito importante que a gente tem que debater, porque estão gerando muitos questionamentos, né? Como que está a violência? Eu estou sendo muito indagada a respeito disso. E qual que é a sua percepção? Estatisticamente, os dados aumentaram ou não? Então, eu acredito que seja um momento salutar para nós conversarmos sobre o tema e esclarecermos as dúvidas. Certo. Delegado, coisa boa. Nesse momento que nós estamos no isolamento social, o governador do estado prorrogou o decreto de isolamento por mais 15 dias, nós vamos agora até dia 19 de abril. Existe, de fato, um aumento da violência na cidade de Goiânia, dentro dos lares goianienses, em razão desse confinamento? Como tem sido o trabalho da DEAN nesse momento? Olha, vereador Andrei, nós fizemos um comparativo, considerando principalmente o decreto do governador com o fechamento dos comércios, que a gente percebeu que realmente houve um isolamento maior. Então, nós estamos disputando desde o dia 16 de fevereiro, por exemplo, ao dia 31, só para a gente ter uma margem Certo. de um período certo de tempo. Aí nós comparamos o quantitativo de ocorrências do ano passado, no mesmo período aqui da primeira DEAN, com o desse ano. Nós observamos, na verdade, uma redução. No ano passado nós tivemos 178 e esse ano nós tivemos 85. Então a gente percebeu um decréscimo. Mas eu posso afirmar que efetivamente nós tivemos um decréscimo? Eu acredito que está cedo. Então, eu não me sinto confortável para dizer isso, porque talvez, a hora que nós terminarmos essa quarentena, a gente vai ter muitos relatos, né? Teremos muitos relatos de pessoas que falam assim: olha, eu sofri um crime durante esse período da quarentena. Então, eu acredito que a gente vai ter que esperar um pouco mais, a hora que as coisas estiverem mais estabilizadas, para que assim a gente possa mensurar se efetivamente não existiam muitos dados, muitos números, né? Muitas vítimas o fato criminoso que ocorreu contra ela não foi registrado pela polícia. Então, acho que só no final disso a gente vai poder olhar para trás e conseguir observar, falar: não, realmente nós tivemos uma redução, ou não, nós tivemos um aumento nos casos, ou os casos permaneceram quase os mesmos. Então, eu acredito que vai ter que aguardar um pouco, né, esse período para que a gente possa afirmar com certeza. Então, assim, nós da Polícia Civil, claro, né, estamos respeitando o decreto do governador, auxiliando nas Sim, fiscalizações. A primeira DEAN, ela porque nós funcionamos em sistema de plantão. Então, o sistema de plantão 24 horas. 4 horas. Então, a delegacia está funcionando sim, né? Nós estamos fazendo os flagrantes, registrando ocorrências, solicitando medidas protetivas de urgência. A não ser alguma situação que, às vezes, a própria vítima, a gente explica para ela, e ela entende que não é o caso desse momento, que ela não precisa
medidas protetivas. Mas, no geral, a gente está funcionando assim, praticamente da normalidade, claro que de acordo com as orientações, né, do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde e do governador, do governo do Estado. Sim. Delegada, como eu falei no início, na China, os relatos são que houve um grande aumento da violência doméstica no período de confinamento. No nosso caso, a senhora disse que nós temos que aguardar um pouco mais para ver se de fato o reflexo vai ser negativo, como foi, por exemplo, na China. Mas existe hoje alguma ação que o Estado ou o município de Goiânia possa fazer para que isso não ocorra e essas mulheres se sintam de fato seguras, tranquilas e possam aguentar esse período de confinamento com mais tranquilidade? Olha, eu acho que várias ações nós mantivemos, como eu falei. Então, esse atendimento dessa mulher emergencial, alguns tipos de crimes estão tendo tramitação, inclusive com remessa ao Poder Judiciário. Então, assim, a gente continua ainda com essa rede de proteção à mulher. Claro que nós estamos enfrentando algo novo, né? Então, é difícil até mensurar exatamente o que está acontecendo, porque é algo que nós ainda não havíamos vivenciado. Então, tem um pouco dessa dificuldade. Mas os serviços disponíveis para essas mulheres, eles continuam, eles existem ainda. A gente mantém, por exemplo, o setor de psicologia aqui da delegacia. Então, enquanto muitos lugares, às vezes, essa mulher tem essa dificuldade nesse primeiro atendimento, nós aqui ainda estamos mantendo, né? Então, a não ser que tiver alguma outra determinação, mas me parece que o Estado, o olhar para o Estado é de manter realmente essa política de proteção à mulher. E, então, essa foi a orientação da Polícia Civil, a orientação da Secretaria de Segurança Pública e do Governo do Estado. Então, a gente está mantendo o serviço. Então, eu acredito que nós, né, claro, como eu falei, é uma situação um pouco diferenciada e a gente sabe se pode ocorrer mudanças, porque há certas divergências em relação ao relato dos especialistas, falando que a situação pode piorar um pouco mais com o passar do tempo, ou alguns dizem que não, que nós vamos entrar em declínio. Então, assim, é um momento complicado que a gente não tem certeza. Mas o que eu quero dizer à população é que o serviço continua sendo prestado para essas mulheres e caso ela sofra algum tipo de violência ou ela tenha alguma dúvida, ela ainda vai ser amparada. Delegada, nesse ponto específico, quem está confinado, quem está dentro de casa, com o marido, com os filhos, é muito difícil, em caso de uma agressão ou de uma ameaça, pegar um telefone e ligar para a DEAM pedindo socorro, ligar para um parente. Existe uma forma de fazer essa denúncia ou pedir apoio, ajuda pela internet, um serviço de mensagem que aciona a delegacia? Tem algo que possa ser feito sem que ela tenha que ligar e isso dificulte ainda mais a vida dela? O governo do estado lançou um aplicativo, que é o Goiás Seguro, que as mulheres podem baixar, e esse aplicativo vai acionar uma viatura que esteja próximo a ela, caso esteja ocorrendo alguma situação de flagrância, né? E que é exatamente a sua pergunta, né? No momento de situação de flagrância, como que ela pode acionar alguma força policial? Fora da situação de flagrância, a gente tem os canais, por exemplo, tanto da Polícia Civil como da Polícia Militar, nós temos os telefones de contato, nós temos os sites, nós temos redes sociais, por exemplo, a primeira DEAN, nós temos Instagram, nós continuamos com o telefone. Então, assim, dentro do possível, né, diante desse quadro de pandemia, os serviços têm permanecido inalterados, assim, eles continuam ainda funcionando. Então, essa mulher vai conseguir entrar em contato conosco por meio desses números, desses canais, dessas mídias sociais que já funcionavam e elas mantiveram o funcionamento. Muito bom. Qual que é o endereço eletrônico mesmo, o site que ele baixa o aplicativo? O site, essa mulher, ela vai digitar Goiás Seguro, vai depender qual que é o aparelho celular dele, se é né, da Apple. Android ou iOS? Exatamente. Aí ela vai na loja do celular dela, né, geralmente, no caso dos smartphones, é os Play Store, da Apple Store, e aí ela vai jogar Goiás Seguro, vai procurar o aplicativo lá e vai pedir que ele vai ser baixado. Após baixar, ela vai abrir para fazer o cadastro e o próprio sistema ele é meio autoexplicativo. Essa mulher não vai ter muita dificuldade. Fora isso, nós temos os canais de comunicação, o site da Polícia Civil, né, www
policiacivil.go.gov.br, que essa mulher ela pode entrar também. Existem alguns registros que podem ser feitos por esse site, utilizando. Né? Nós temos a rede social da própria DEAN, que é a primeira delegacia da mulher, que é o @1DEAN. E nós temos também um e-mail da Delegacia da Mulher, que nós continuamos atendendo também. dean-goiania@policiacivil.go.gov.br. Então, existem vários canais que essa vítima, essa mulher, né, alguém da sociedade vai ter acesso a nós, que ela vai poder entrar em contato, tirando alguma dúvida, porque a gente continua recebendo, a gente recebe muitos questionamentos por e-mail, a gente continua recebendo também, que muitas pessoas nos perguntaram, acho que é interessante esclarecer, a gente continua recebendo os Disque 180, e que é um canal gratuito, é um número nacional, o 180, e aí eles encaminham para nós via e-mail essas notícias de crime, porventura essa mulher ter sido vítima. Então, assim, existem vários mecanismos que ainda continuam funcionando, que essa mulher pode acessar, pode nos procurar. Tem os telefones da delegacia, tem o 97 da Polícia Civil, nós temos o 180 da Polícia Militar também. Então, né, temos muitos canais que essa mulher pode entrar em contato conosco e relatar, tirar dúvidas, né? E também, claro que a gente não recomenda, né, que saia por uma situação realmente que demande, mas nós estamos atendendo presencialmente também aqui na primeira DEAN e 24 horas por dia. Então, a gente registra a ocorrência 24 horas por dia, com solicitações de medidas protetivas que são remetidas ao Poder Judiciário. Não, muito bom. Delegada, como a senhora falou há pouco, nós temos em Goiás uma rede de proteção a essa mulher que está vulnerável, que sofre agressões ou que se sente ameaçada de sofrer agressões. Inclusive, lá na Câmara Municipal, eu lancei um projeto que é Não Vai Ter Psil. A senhora já participou de algumas edições, que busca conscientizar, valorizar cada vez mais as mulheres e pôr na cabeça do homem que ele tem que mudar a postura. Ele tem que respeitar, acima de tudo, e entender que homens e mulheres têm o mesmo valor e os mesmos direitos. A Coordenadoria da Mulher do Tribunal de Justiça, de Defesa da Mulher do Tribunal de Justiça, está até nos assistindo. Um abraço para a desembargadora e para toda a equipe lá, desembargadora Santa Teodoro, fez uma pergunta. Porventura, está ocorrendo subnotificação nesse momento? E além, faço uma outra indagação. Em razão dessa rede de proteção, a DEAN tem um trabalho muito diferenciado e muito positivo. Parabéns à senhora, a toda a equipe. Mas existe também, e a gente vê pela rede social nos últimos dias, surgirem atitudes isoladas, mas que vejo que são positivas, como o bilhete em elevador que circulou muito, dizendo: você, mulher que se sente agredida, ameaçada, procure o apartamento tal, lá você estará protegida. Ações como essa contribuem para que a mulher se sinta mais segura, evitam a agressão. No caso de uma crise assim, procurar um vizinho ou um familiar resolve a questão ou não? Inicialmente, várias perguntas, vou pensar nisso. A notificação, eu acho bem complexo, já de pronto, nós confirmarmos isso. Como eu falei no começo, eu acredito que a gente só vai ter certeza dos números, apesar que estatisticamente a gente percebeu a redução, mas a gente só vai ter certeza que essa redução é real com o passar dessa quarentena. Porque a hora que as coisas normalizarem, que as pessoas se sentirem seguras em sair às ruas, em procurar os serviços públicos, é que nós vamos verificar se muitos casos realmente não foram notificados. Porque talvez nós teremos uma demanda muito grande de casos que ocorreram durante esse período. Pode ser que aconteça, sim, né? A gente não sabe exatamente como vai se dar. Eu acredito que sempre o envolvimento da sociedade de proteção à mulher, eu acho que é muito relevante, porque isso traz um conforto para essa vítima. Eu comento muito nas palestras que é muito bom que a mulher sinta que ela tem uma rede de proteção favorável a ela. E às vezes essa rede de proteção são as amigas, são as familiares, as irmãs, as tias, as primas, as colegas de trabalho, os colegas também, os homens têm cada vez mais sendo solícitos com essas demandas das mulheres. Então, a gente percebe que muitas vezes essa rede de apoio fortalece a mulher emocionalmente, até para que ela possa identificar que ela está num relacionamento abusivo,
porque a gente parece óbvio, mas muitas pessoas que estão vivenciando um relacionamento abusivo, eles estão com a autoestima tão fragilizada que não percebem que elas estão sendo vítimas, que aquilo lá que está acontecendo não é normal, não é o esperado de um relacionamento amoroso. Então, a gente é importante, quando essa mulher tem essa rede de apoio, às vezes de moradores, de vizinhos do prédio, ela vai se sentir muito mais fortalecida a pedir ajuda, mas... Não, foi isso mesmo. Delegada, além disso, nós temos, pelo anuário que foi divulgado, o Anuário Brasileiro de Segurança, no ano de 2019, um índice ainda muito alto de estupros e crimes em face de vulneráveis dentro dos nossos lares. Segundo estatística, uma menina de 13 anos ela é estuprada, uma menina a cada 15 minutos no Brasil, acima de 13 anos, ou seja, é um número assustador. Nesse momento que nós estamos confinados, e na maioria desses casos, o abusador, o estuprador, quem violenta, está quase sempre dentro de casa. Ou é o próprio pai, que é algo, para mim, absurdo, ou padrasto, ou alguém que frequenta esse lar. Nesse momento de isolamento, essas mulheres, essas crianças, porque uma menina de 13 anos, para mim, é uma criança, como fazer para que isso não ocorra? Qual que deve ser o procedimento dessa menina dentro de casa? E, em especial, eu pergunto no caso da adolescente, porque, às vezes, infelizmente, tem aqueles que entendem, não, ela se ofereceu, ela fez por onde, numa atitude discriminatória repugnante. Como fazer para que isso não ocorra? Infelizmente, esse é um dado bastante cruel. A gente sabe que a maioria das vítimas de estupro geralmente são menores de 14 anos, temos um estupro de vulnerável, ou às vezes menores de 18 anos, né? E um número muito grande de menores de 14 com estupro de vulnerável. É algo muito preocupante e a gente sabe que isso ocorre porque elas estão mais vulneráveis, né? Como o tipo de fala, elas são mais vulneráveis para pedir ajuda. A gente sabe que uma criança que está sendo abusada, ela tem muito mais dificuldade de pedir socorro do que uma mulher adulta, né? Ela tem muito mais dificuldade de se defender daquele ato do que um adulto ou de uma outra pessoa em outra condição. Então, realmente é algo muito cruel. Que ela tinha que se sentir mais confortável, mais amparada, mais acolhida, e ela tem, né, essa violência tão forte praticada contra ela. É um crime de muito difícil prevenção, porque ocorre dentro de casa, então as ações realmente por parte de todo o Estado são muito difíceis, porque você atingir o interior da residência não é simples, né? Então, muitas vezes nós contamos com a ajuda, né, com o apoio de vizinhos, professores, pessoas que vão ter contato com essa criança fora desse ambiente né, familiar, domiciliar, digamos assim, que possam perceber alguma atitude, algum crime ocorrendo e comunicar à polícia, à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, ao Conselho Tutelar, para que eles possam atuar de maneira a evitar, né, e combater esse tipo de crime que a gente sabe que é muito perverso e é muito cruel contra as mulheres. Nós sabemos que, estatisticamente, esses crimes, em sua maioria das vezes, eles ocorrem dentro da residência. E isso é muito triste, é muito cruel, porque é onde essa menina tinha que estar mais protegida, se sentir mais amada, mais amparada, e é onde ela realmente está sendo violada, né, Violeta? Sim. Delegada, a senhora está à frente da DEAN há já algum tempo, conhece bem a realidade dessa secretaria e do atendimento e da defesa dos direitos da mulher. Nos últimos anos, nós tivemos alterações legislativas, leis foram publicadas, incrementou-se, aumentou-se a punição para quem possivelmente cometa crimes dessa natureza, de violência, estupro, tudo isso contra a mulher. Porém, nós temos juntamente com isso, nós temos um grupo muito grande de entidades, de ações que buscam conscientizar a mulher, os seus direitos, mudar o costume da sociedade para que nós tenhamos mais tranquilidade, mais segurança. No seu trabalho aí no dia a dia, nós temos visto esse resultado na prática, porque a sensação, às vezes, que eu tenho é que tem muita gente trabalhando de forma positiva, conscientizando, mas é todo dia um caso horrível no jornal, na imprensa, é muito feminicídio que está crescendo assustadoramente. A senhora acha que essa violência continua crescendo
Ou é a mulher também que tomou a iniciativa de denunciar e dar um basta a essas agressões? Olha, vereador, eu acho que essa é uma questão muito complexa e que envolve, digamos assim, várias questões. Eu acho que é indiscutível que a violência contra a mulher, ela tem questões culturais históricas envolvidas. Nós não temos como menosprezar. Tanto é que muitas vezes ações, políticas públicas que são adotadas, né, pelo nosso governo, a gente tem percebido que, por exemplo, o atual governo, a gestão da Polícia Civil mesmo tem uma preocupação muito grande. No ano passado, nós fizemos várias operações com prisões de centenas de agressores, e mesmo assim nós tivemos um aumento, por exemplo, dos feminicídios no estado. Em Goiânia nós conseguimos uma redução, mas em Goiás nós tivemos. E aí a gente fala, nossa, mas a polícia agiu de maneira preventiva, repressiva, né, adotando medidas tanto para qualificar os servidores, grupos reflexivos, para atuar também, estão sendo expandidos no Estado. A primeira DEAN tem um grupo reflexivo dentro da própria primeira DEAN, para agir em várias frentes, a frente repressiva, a frente preventiva também, e aumentou, como assim? Né? Então, e isso gera uma angústia muito grande. Só que não tem como a gente enfrentar esse fenômeno da violência contra a mulher sem entender que ele tem fatores culturais. E fatores culturais você não consegue resolver em curto período de tempo. Precisa do envolvimento da sociedade, precisa realmente um debate e mais, precisa uma evolução nossa, precisa uma evolução nossa como sociedade, da forma como que nós nos comportamos, da forma como que nós mantemos relacionamentos amorosos, porque se a gente observar isso, a gente não consegue evoluir de verdade, a gente não consegue regredir esses números. E hoje a gente conversando, por exemplo, com a perita Zé, que atua muito nessas questões de feminicídio, é uma estudiosa do tema, ela citou um exemplo que eu acho emblemático para eu responder essa pergunta, que ela conversou com a avó dela. Falou assim, vó, será que hoje está realmente aumentando o número de feminicídios? E a minha filha, antigamente os homens matavam as mulheres, enterravam no quintal e falavam que ela tinha fugido com o outro. Se você conversa com mulheres de mais idade, às vezes a gente vai, né, nos locais mais afastados aqui de Goiânia, ou mesmo no interior do estado, é muito comum nós ouvirmos relatos de mulheres que falam assim, minha filha, eu apanhei durante 20 anos, a minha mãe, eu vi minha mãe apanhando, eu vi minha tia apanhando, eu vi minha prima apanhando. Então, a violência contra a mulher não é algo que acontece no vizinho, é algo que a maioria de nós tem algum relato próximo, dentro da sua família, e relatos históricos, assim, olha, minha bisavó foi agredida, a minha avó foi pegar laço, né? Que isso, gente, é um sequestro, né? Essa mulher, ela foi violentada, ela foi caçada, né? Nós temos muitos relatos disso no nosso estado. Então, minha bisavó da Índia foi pegar laço pelo meu bisavô, e pegou e levou ela para casa. Gente, isso é um sequestro, um estupro. Quer dizer que essa mulher foi vítima. Então, essa situação de violência contra a mulher não é algo recente, né? É algo histórico. Infelizmente, só com ações repressivas da polícia, a gente não consegue diminuir. Precisa realmente um envolvimento educacional, um envolvimento de postura por parte da nossa sociedade, um envolvimento cultural, para que a gente conscientize como que deve ser um relacionamento. Né? A mulher, os relacionamentos afetivos, eles não devem se pautar de submissão, dominação, um jogo, um domínio, um é subjugado o tempo todo. Porque relacionamentos que são pautados por dominação, subjugação, algum momento eles podem terminar em violência física. Então, eu acho que a gente precisa amadurecer para que a gente possa manter, né, e apresentar relacionamentos mais maduros, mais equilibrados, e a sociedade em si dizer, como eu tenho visto, o senhor é um exemplo, um homem, uma referência, um vereador, advogado de muito respaldo no nosso município de Goiânia, que pegou a causa em defesa de nós mulheres. Então, e isso eu acho que é emblemático do nosso tempo. Hoje nós temos homens que estão se apoderando dessa causa, falando assim, olha, eu não aceito a violência contra a mulher, né? E eu vou ajudar a combater isso. Então, na hora que a gente verifica isso, a gente percebe que a nossa sociedade evoluiu muito, tem muito que evoluir ainda, muito, mas nós caminhamos muito. E nós temos que de maneira emblemática que falam assim, não, isso é mim também, né? Uma mulher que é agredida, agride também. Eu acho que a campanha do governo do Estado é muito bacana e muito emblemática nesse sentido, né? Quem agride a mulher, agride o Estado inteiro. Eu acho que a hora que a gente isso generalizado, a gente internalizar isso, eu tenho certeza que os números vão começar a decair. A hora que todo mundo pegar, não, violência contra a mulher não é aceitável. Eu não vou aceitar. Eu não vou aceitar minha vizinha
acompanhar, não vou aceitar, eu vou denunciar, eu vou comunicar esses fatos. Então, são questões que eu acho que é difícil a gente evoluir, demora um pouco, mas eu acredito que nós estamos no caminho certo. Coisa boa. Eu penso da mesma forma e comungo das ideias. Leva tempo porque é uma mudança de cultura, de costume. Nós, querendo ou não, nós somos uma sociedade ainda muito machista, em especial no estado de Goiás, onde o patriarcado fala muito alto, muito forte. E isso pode ser mudado. Vejo como a doutora bem colocou, está acontecendo, mas isso é gradual, leva tempo. O Apolinário, que está nos acompanhando, pensa da mesma forma. Ele entende também, e o comentário dele é que é muito da forma como os homens são criados. O Éder também comungou do mesmo pensamento. Delegada, além disso, nós sabemos, e você tocou num ponto muito importante, e eu sei que você está aí acompanhada da Liciana Freitas, que ela é perita psicóloga aí na DEAN, a questão do lado da psicologia. Boa tarde, Aliciana, tudo bem? Do estado emocional da mulher, como que essa mulher sabe ou não que ela está num relacionamento abusivo. Muitas vezes, fazendo a campanha que eu coordeno lá na Câmara, que é o Não Vai Ter Psil, a gente percebe nas reuniões que as mulheres não, de fato, conhecem ou sabem que estão num relacionamento abusivo, que aquilo que ela está sofrendo é uma agressão. Então, Aliciana, eu quero primeiro agradecer a sua participação. E quais são os primeiros, vamos dizer assim, sintomas ou as primeiras evidências que essa mulher pode perceber de que ela está num relacionamento que é uma furada, casca fora, porque isso aí não vai dar coisa boa. Como, desculpa o linguajar bem coloquial, mas como ela saber que aquilo ali está errado? Boa tarde, Aliciana. Boa tarde, primeiramente, né? Obrigada, viu, pela oportunidade de estar aqui falando de um tema tão importante, né, para a nossa sociedade, que é a questão da violência contra a mulher. Outra coisa importante é falar que é legal falar de uma maneira informal mesmo, né? Falar do jeito que você está falando, porque eu acho que a gente aqui tem que destruir as formalidades e vamos falar de mulher para mulher, de homem para mulher, de homem para homem, né? Enfim, de todas as pessoas que estiverem participando, porque a gente está falando do ser humano, né, vereador? Isso é o mais importante. Então, o que acontece? Quando você pergunta sobre essas evidências das mulheres, delas perceberem se elas estão sendo vítimas de algum tipo de violência, é incrível que em alguns contextos elas estão tão envolvidas no adoecimento emocional, porque se um relacionamento ele gera violência, é um relacionamento que ele está adoecido. Então, elas estão tão envolvidas nesse tipo de relacionamento, e às vezes os homens também, que às vezes as pessoas não percebem. Eles percebem que aquilo está gerando um desconforto emocional daquela relação. Tem um desconforto, que a gente dá para perceber aqui, através de gritos, através da briga, através do choro, né? Então, aqui é muito comum as mulheres elas chegarem tristes, chegarem chorando, né? Chegarem emocional abalado. Isso é o comum aqui para nós no setor de psicologia. Mas muitas vezes elas não percebem que elas estão num relacionamento abusivo. Tanto é que você pergunta, você quer continuar? Não, eu quero. Você ama? Amo. Percebe? Então, o que a ela entra nesse contexto, né? Nós estamos aqui, eu sou policial também, nós estamos dentro da delegacia desde setembro de 2019, desde abril de 2019, e ela entra nesse cenário para quê? Para mostrar a responsabilização dessa mulher nessa relação, porque nós precisamos saber do meu papel nessa relação, até mesmo para que eu tenha força para sair dessa relação, ou para transformar essa relação em uma relação saudável, né? E eu acho muito legal, porque nós temos aqui também, vereador, o grupo reflexivo para os autores. E isso é legal a gente ter isso. Não é um projeto pioneiro em Goiás, mas é uma delegacia de polícia do Brasil, inclusive. A gente teve contato com outro DEAN de todo o Brasil, né, no evento em Brasília, e o grupo reflexivo dentro de uma delegacia de polícia, ele inovador aqui em Goiás. Então, o que a gente... É muito legal isso, por quê? Porque a gente trabalha com mulher no atendimento de plantão psicológico individual, e a gente trabalha com esse autor, que ele é encaminhado pela justiça,
no grupo reflexivo. Então, a gente percebe os dois, a gente percebe a fala. E o melhor de tudo é você perceber no final que foi positivo, entende? Que foi, que valeu a pena trabalhar. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem no meu direct, um participante, ele me agradecendo, falando que eu fui um objeto, uma pessoa, né, que transformou a visão dele como mulher, e hoje eles vivem mais harmonia. Que bom. Você toca num ponto que eu acho extremamente necessário a gente conversar e parar um pouco com certa discriminação, que são esses grupos reflexivos. Eu queria só que primeiro você explicasse melhor o que é um grupo reflexivo, porque pode ser que existam pessoas que estão nos acompanhando que não compreendam, e se de fato aquilo que a gente ouve muito, que muitos dos agressores que participam desses grupos, eles só percebem que a conduta deles estava errada quando eles começam a escutar e entender que a mulher não é propriedade dele, a mulher não é um bem dele, que ele não tem direito total sobre aquela pessoa, aquela mulher. Porque muitos dizem, não, mas sempre foi assim. Eu vi meu pai fazer isso, eu aprendi isso dentro da minha casa, eu cresci vendo isso com os meus amigos no universo social que ele convivia. Esses grupos, de fato, os resultados são muito positivos. E os homens que saem dele, eles voltam a agredir? Qual que é o percentual disso, se é que algum volta? Ou se todos se recuperam mesmo? Olha, muito obrigada mesmo pela oportunidade de falar para as pessoas sobre os grupos reflexivos, né, e sobre o papel da psicologia para promover essa mudança de comportamento, essa mudança de percepção em relação aos relacionamentos, né? O grupo reflexivo na DEAN, ele teve início em setembro de 2019. Então, a gente já teve um grupo, e aí agora a gente está no segundo grupo que nós finalizamos agora também, né? E desses dois grupos, nós tínhamos inicialmente 15 vagas, aí ampliou muito, então hoje nós estamos com 80 homens participando. Olha que legal. Maravilha, maravilha. Quer dizer, por um lado é bom, por outro lado é ruim, porque a gente vê um número grande de homens que precisa aprender qual que é a postura correta dele, né? Chega a ser meio assim, contraditório, mas que bom que estão participando. Que bom que a gente, pelo menos, está tendo a oportunidade de mudar, né, o contexto. Sim, né? Sim. É formidável. E aí, o que acontece? Ou seja, nós já temos um total de basicamente 100 homens que passaram aqui na DEAN no grupo reflexivo. Entre os 15 e os 80 e poucos, então nós temos mais ou menos 100. E nós temos 0 reincidência. Desses 100 homens, boa. 0. A gente não teve nenhum reincidente. Ou seja, e quando a gente trabalha lá no grupo reflexivo, uma outra coisa importante, que nós saímos do contexto de polícia e nós entramos no contexto de psicólogo, né? Então, sou eu e uma outra psicóloga que participa, a Carmen, que também é aqui da delegacia, e a gente muda esse contexto, por quê? Porque a gente não tem julgamento, nós estamos lá tratando de pessoas, de seres humanos, esses seres humanos que se relacionaram por amor, só que neste momento, esse amor está em desordem, né? Por que é tão importante a gente trabalhar isso? Porque eles normalmente voltam. Eles voltam para os relacionamentos. Isso é muito comum aqui na delegacia. É muito comum, inclusive, a mulher vir aqui pedir para retirar a denúncia que ela fez inicialmente ou o procedimento que está em andamento. Então, quando a gente promove essa mudança, e a gente sabendo que essa família ela vai voltar, esse casal vai voltar, a gente promove uma volta, porém agora uma volta em ordem, né? Uma volta em equilíbrio, uma volta em que a relação ela não está mais num relacionamento tóxico, mas num relacionamento saudável. Eu como psicóloga, eu acredito na transformação, porque senão eu desisto, né, da minha profissão. Então eu acho que, né, a gente tem que promover mudança, a gente tem que ser esse instrumento de mudança na sociedade, né? Então, os grupos reflexivos são transformador aqui para nós. Até a nossa percepção, a gente discute isso, fala, poxa, que bacana, né? Que a gente está tendo a oportunidade de ajudar as pessoas a se transformarem. Né? Sem dúvida. E nesse sentido, doutora Aliciana, uma indagação. Como eu falei, nós somos uma sociedade ainda muito machista. E aí, desculpa falar, mas é o que a gente sabe mesmo.
as crianças são quase sempre criadas pelas mulheres. Então, precisa também que essas mulheres mudem a forma de educar essas crianças. Os homens precisam muito mudar a postura, as atitudes, mas essas mães precisam educar de uma forma diferente. Nos casos que a DEAN recebe, dessas mulheres que são agredidas, são aviltadas no direito básico, que é a integridade, quando elas são acompanhadas de outras mulheres ou mães, parentes, vocês percebem que ainda de muitas dessas mulheres que estão em volta, elas estão sim sensibilizadas com a dor daquela que foi agredida, mas elas ainda ficam na dúvida, tem aquele sentimento de que ela fez por onde, ela não tinha que ser assim, o marido tem razão, ou seja, vocês veem ainda muito latente esse sentimento machista entre as mulheres mesmo? As mulheres que eu atendo aqui na DEAN, normalmente, as que eu tenho esse contato, não, eu não percebo isso. Nesse momento, nesse contexto, elas vêm muito polarizadas, sensibilizadas com o fato da mulher. Agora, Sim. esse fato, sabe, assim, não tem falando, mas foi culpa dela. Quando elas chegam a vir aqui, não. Agora, eu não sei como que é isso no contexto delas, né? Nós temos realmente, e outra, eu quero inclusive aproveitar mais essa oportunidade, porque nós, enquanto mulheres, nós temos que unir o feminino, né? Então, assim, nós temos que ver o lado da mulher, nós temos que ficar feliz com a felicidade da outra mulher, com a felicidade da outra mulher. Hoje, aqui na delegacia, passou uma colega muito bonita, muito inteligente, né? Ela acabou de passar no concurso de delegada, e eu olhei e falei, nossa, gente, que orgulho que eu tenho com essa mulher. É uma mulherona, assim, né? Porque mesmo trabalhando, é bonita, se cuida e trabalha, estudou, ainda passou num outro concurso muito difícil. Então, a mulher, ela tem que alimentar isso. Ela tem que alimentar a alegria pela outra mulher, né? Pelo sucesso da outra mulher. Aqui eu não vejo isso. Mas eu sei que isso é fato na sociedade. E nós temos que desconstruir isso. E nos lares, vocês ainda percebem que há muita educação por parte da mulher no sentido de externar as qualidades machistas do menino e dizer que a menina, não, você é vou dizer assim, frágil, você tem que ser tratada diferente, e com isso já começa a colocar na cabecinha de que essas diferenças colocam um homem numa posição superior à da mulher, e isso tem como a gente trabalhar para que seja modificado? Sim, isso aí é perceptível na nossa sociedade. Tem até pesquisas que falam sobre isso, sobre a diferença de gêneros, a diferença na tratativa dos gêneros. Mulher pode isso, homem pode aquilo. E além das pesquisas científicas, a gente percebe isso empiricamente. Nós percebemos a diferença que tem na questão da tratativa de homem e de mulher, que é uma diferença muito explícita. Nós temos como tratar isso? Nós temos. Nós temos que trabalhar igual trabalhar no grupo reflexivo. Lá no grupo reflexivo, nós trabalhamos com o processo através da terapia de grupo, da psicoeducação. Então, a gente transforma. É incrível como os homens lá, eles falam, nossa, nunca ninguém me explicou que é assim. Então, às vezes, a gente age no automático, achando aquilo alimentado, né, pelos fatores socioculturais, mas também porque a gente acha que aquilo é normal, é banalidade, e a criança também. Então, nós podemos fazer esse processo de psicoeducação, trabalhando lá na infância, né, que nós somos iguais, respeitando as diferenças, que o homem ele pode lavar banheiro, pode lavar louça, ele pode ajudar nos serviços de casa, isso não vai afetar em nada nisso, né? Que a mulher ela pode trabalhar fora, não tem problema. O interessante, vereador, de se dizer é que nós não estamos aqui travando uma guerra entre homem e mulher. Nós não estamos, não é uma guerra, percebe? Parece que quando a gente fala, está tendo uma luta. Não. É a gente compartilhar o mesmo espaço de uma maneira harmônica. É simples. Não, sem dúvida. É muito simples, a gente que complica, né? O ser humano que às vezes dificulta bastante essas relações. Eu queria muito, doutora Aliciana, agradecer a você por essa participação, pelo belo trabalho que tem sido feito por vocês aí na DEAN. Agradecer também a
delegada Paula Meotti, que está aí do seu lado, tá certo? Eu queria, para a gente encerrar, a delegada, oi, delegada, que você pudesse falar um pouquinho, quem quiser procurar a DEAN, aonde que está a DEAN, quais são os telefones, como procurar a DEAN, para que a gente possa cada vez mais valorizar essas mulheres e fortalecer nossa sociedade para que a gente tenha mais igualdade, mais respeito, mais solidariedade entre todos nós. A DEAN, ela fica na região central, no centro, próximo à Praça Cívica, é aqui a Rua 24, que é uma rua próxima, quase que paralelo à Rua 10. Então, é fácil localização. A hora que você entrar na avenida, se você vier pela 10 e virar à direita, antes da catedral, né, a primeira direita, rapidinho, assim, após acho que 2 ou 3 esquinas, você já vai ver o totem da DEAN e aí já vai ser fácil visualização, fácil localização, não é muito difícil realmente de encontrar. Existem os contatos, como eu falei, do próprio 197, que são encaminhados para nós, que é um número gratuito, que qualquer um pode entrar em contato. Nós temos um número específico da delegacia, que é o 3201-2801, que as pessoas podem ligar, ter alguma dúvida, né, perguntar. Tem o e-mail da delegacia, que eu já falei, mas vou repetir, que é dean-goiania@policiacivil.gel.gov.br, né? E nosso Instagram também, que é @umdean, @umdean. E, então, assim, são vários canais que a população tem de maneira mais simples. Um simples também, que as pessoas podem entrar em contato. Eu vi que surgiu uma pergunta se a pessoa tem como fazer o registro de ocorrência pela outra, ou notificar o crime por uma outra pessoa. Na verdade, isso depende um pouco do crime que foi praticado. Existem alguns crimes, assim, só para finalizar mais respondendo, existem Não, alguns tranquilo. crimes. É necessário que a própria vítima manifeste o interesse de que esse autor seja investigado, de que esse autor seja processado criminalmente. Existem outros crimes que não, por exemplo, como o feminicídio, a tentativa de feminicídio, como o crime de lesão corporal. Então, essa vítima que, nesse contexto de violência doméstica e familiar, que sofreu uma lesão, caso algum familiar, alguma outra pessoa, um vizinho, conhecido, um colega de trabalho, ele também pode comunicar esse fato. E a polícia vai investigar. É óbvio que quando a vítima não deseja que esse autor seja investigado, realmente se recusa, por exemplo, a comparecer ao ML, ela se recusa a comparecer na delegacia. Aqui a gente evita ao máximo de fazer, por exemplo, conduções coercitivas de mulheres vítimas, porque a gente entende que é uma dupla violência contra a mulher. Em algumas situações a gente até faz, mas é algo que a gente evita de maneira assim, né, contundente. São raríssimos os casos que efetivamente a gente obriga e conduz coercitivamente essa mulher a prestar declarações na delegacia. Porque a gente acha que tem que respeitar a dignidade dessa mulher, Mas existem outras possibilidades de se investigar. E muitas vezes a gente consegue até prisões. Nós tivemos um caso que o ex-marido esfaqueou a mulher, ela não queria ir na delegacia, relatou que havia sido um assalto, se recusou a comparecer no ML, ela não havia nem procurado o sistema de saúde, com medo de que esse agressor fosse preso, mas mesmo assim nós conseguimos investigar, inclusive conseguimos prender esse agressor efetivamente. Então, assim, existem caminhos que, quando é possível legalmente, pela nossa legislação, melhor dizendo, né, que a se investigue sem que a vítima, mesmo que a vítima não manifeste o interesse, existem caminhos que a Polícia Civil adota. E é importante que a população pode nos procurar e pode relatar esses fatos. E por esses números que eu falei, ela pode entrar em contato e tirar dúvida. Por exemplo, olha, eu fiquei sabendo que meu cunhado xingou a minha cunhada de tal nome. O que é isso? Pode ser o crime tal, o crime Y, isso aí é ação penal privada. Então, a gente vai esclarecer essas dúvidas, né? Ótimo. Delegado, uma última perguntinha, porque falando nisso, eu vi que o Apolinário tinha feito uma indagação que é muito nesse sentido. E aí tem aquele velho ditado, né? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Mas como nós falamos também, além da vítima da violência doméstica e também do estupro, da violência contra vulneráveis, diante de um ato que está sendo consumado, que está acontecendo, qual que é a postura? Pode um outro homem, que não é parente, que é vizinho, conhecido, ou que está só presenciando, agir, denunciar, entrar no meio? Como que seria o conselho que a senhora dá para uma pessoa que sabe que está acontecendo essa violência, quer agir, mas não tem como vocês
a titularidade do poder estatal, não são as autoridades de fato. Os cidadãos eles não têm obrigatoriamente esse dever, né, de atuação como nós da polícia nós temos. Então, é muito difícil você orientá-los, por exemplo, muitas pessoas são muito bem intencionadas, mas às vezes não tem as técnicas de mobilização e pode se colocar em risco. A gente de conhecimento, assim, de algumas situações trágicas mesmo. Eu já tive ciência de um caso há vários anos, de um policial que de folga, ele foi intervir em uma situação de agressão entre um homem e uma mulher, e enquanto ele estava abordando a utilização desse agressor, a companheira dele, que estava sendo agredida, tomou a arma desse policial e atirou contra esse policial, e ele acabou ficando paraplégico. Então, nós temos situações trágicas. Então, eu sempre oriento a população, você se sente realmente capacitado para fazer a detenção ou não, né? Se você sente que naquela posição você tem como realmente atuar e agir, né? Caso você se sinta instabilizado, por favor, auxilie essa mulher. Se você não se sente, procure a ajuda de quem pode, né? Entre em contato com as forças policiais, informe isso nos números que eu mencionei, que você presenciou essa situação de violência, de agressão contra essa mulher. Então, existem várias formas de agir para proteger. Então, vai depender de quem é essa pessoa que está fazendo essa intervenção, né? Algumas vão estar mais capacitadas, às vezes, de atuar diretamente, outras menos capacitadas realmente de fazer essa intervenção. Delegada, muito obrigado. Agradeço a senhora, a Aliciana, toda a equipe da DEAN, que tem feito um trabalho primoroso, tá certo? Obrigado por esse tempo, esse rico tempo de orientações para a gente conscientizar as mulheres dos direitos, em especial no momento atípico. Nós estamos no meio de uma calamidade pública, com a pandemia de coronavírus, que nos fez ficar refém dentro dos nossos próprios lares. E muito dessas relações privadas, particulares, às vezes elas se desgastam, mas nunca pode partir para agressão, para violência ou para crimes desta natureza. Obrigado por tudo, tá certo? Um grande abraço. A gente esclarecer, para mim é uma satisfação, eu acho que o senhor é um exemplo realmente, lutando por essa causa, como homem, uma figura pública importante na nossa sociedade. Eu fico grata e agradeço realmente pelo trabalho que o senhor desempenha. Eu que agradeço a todas vocês da DEAN. Nós estamos aqui para trabalhar, né, em função dessas mulheres e à disposição para servir. Polícia Civil continua. Obrigado e um grande abraço à Polícia Civil de Goiás, que é uma entidade que tem um valor muito especial. Parabéns, fiquem todos com Deus e até mais.